E aí, bicharada, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Chus e começando agora mais um rescaldo da semana do nosso Papo de Bicha. E dessa vez o papo é sério. Na época que esse papo aconteceu, estava sendo votado pelo STF a tipificação do crime de homofobia no Código Penal. E no nosso papo a gente falou sobre liberdade de expressão, ou a falta dela, de representação gay no poder legislativo e de democracia. Afinal, democracia não é só uma coisa que acontece a cada 4 em 4 anos, não é um fenômeno que acontece. Tem muita democracia para ser feita antes de uma eleição. Me fala uma coisa, você é desses que fica apavorado com o aumento da bancada evangélica na Câmara dos Deputados e que as pautas progressistas vão ser cada vez mais e mais derrubadas? Pois é. Agora me fala então, o que é que você tem feito para eleger legisladores que sejam simpatizantes com a sua causa? Vamos conferir no Papo da Semana. Marco Feliciano diz que criminalizar a homofobia é acabar com a liberdade de expressão religiosa. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, STF, começou a julgar um processo que pretende criminalizar a homofobia. Caso o resultado seja positivo, a prática de LGBTfobia será tipificada no Código Penal e terá o mesmo peso que o crime de racismo. Na segunda-feira, dia 11, o pastor e deputado federal Marco Feliciano se manifestou sobre o assunto. Por meio do Facebook, ele deu sua opinião, abre aspas. A mais nova estratégia para acabar com a liberdade de expressão religiosa será julgada no STF no dia 13/2. ADO 26, que torna qualquer tipo de homofobia crime de racismo, a nova PL 122, escreveu Marco Feliciano, fecha aspas. Então, gente, é complicado isso, né? Então, e ainda ele fala, a imagem vem com o fim da liberdade religiosa. Pra mim entra muito naquela coisa, a minha liberdade começa onde a sua termina. Não, exato. E aonde que ele acha que insultar alguém faz parte de uma liberdade de expressão. Gente, se a gente discutisse em relação ao racismo, isso seria uma conversa absurda. Se a gente discutisse se crime de racismo deveria ser ou não qualificado como crime, seria uma realidade absurda. Então, isso tem a ver com a época, né? Porque já teve uma época em que as pessoas não ligavam pra isso. Sim, e hoje em dia as pessoas ligam e é um absurdo. Então, mas quando a gente fala aqui, eles não estão querendo que seja o crime de racismo. Eles querem que seja o mesmo teor, entendeu? Sim, é uma lei parecida. É uma lei parecida, mas é importante pensar que quando eles queriam também fazer que racismo fosse crime, teve muita polêmica de não, é muito blá blá blá, não precisa disso, não precisa disso. O grupo negro em si, a comunidade negra em si, super se colocou e conseguiu. E hoje, as pessoas, mesmo sendo crime, ainda tem gente que sofre racismo assim na cara. Agora, quanto a nós, a gente tem que sim nos organizar pra que seja crime, sim, isso, entendeu? Então, mas assim, eu acho que mais uma vez, eu vou falar duas coisas completamente opostas na mesma frase, e aí eu quero que vocês me ajudem a não falar besteira. Bom, por exemplo, sei lá, 400 anos atrás, os intelectuais de uma universidade na Espanha, eles discutiam se o índio era gente ou não, porque eles andavam pelado. Quer dizer, a alma da pessoa… se o índio tinha alma. Os negros também, foi falado que negros também não tinham. Quer dizer, hoje em dia a gente sabe disso, as coisas mudaram. Então, naquela época, isso era uma visão. Ok, a visão mudou, não é porque os índios passaram a ter alma. A gente passou a ver isso de uma maneira diferente. Sim, na verdade, as pessoas quantos índios morreram? Isso é importante falar também. Só por que isso acontece? Porque as pessoas, elas desconstroem as mentiras que elas acreditam. Porque todo mundo acredita numa coisa que é mentira, é criada. Então, mas isso tem a ver com a verdade que as pessoas religiosas, eles têm uma verdade. Essa verdade é de que… Eles têm uma verdade que é subjetiva. Mas pra eles, não é uma verdade não. objetiva. Pra eles, não. Essa mesa é uma verdade objetiva. Não, amor, pra eles a Bíblia, tudo que aconteceu é verdade, Jesus vai voltar. Por isso que é uma verdade subjetiva. A mesa é uma verdade objetiva. Porque a mesa existe aqui. Entendi o que você entende. Deus é uma verdade subjetiva. Na verdade, é uma verdade intrasubjetiva. Porque ela só existe porque ela é compartilhada por grandes pessoas. Não entendi. Por grandes grupos de pessoas. Entendi o que você quis Então dizer. eu acho que o problema vem antes da gente criticar
o que o Felicianos… Aliás, tem um nome lindo, Felicianos, né? Anos felizes, né? O que o Feliciano acha. Não adianta a gente querer falar que não, que homofobia é crime e ter a nossa posição, sendo que a verdade dele diz uma coisa. Então eu acho que muito mais do que a gente atacar a fala dele, a gente tem que atacar a verdade que ele acredita. Sim, que é o que a gente tava falando, porque desconstruir quando as essa histórias. verdade deixar de existir, ele não vai ter mais por que falar isso. Mas enquanto na cabeça dele, das pessoas que seguem ele, que tem essa verdade, na cabeça deles, isso faz sentido. Qual que é o argumento dele? Tá na Bíblia, sei lá o que é. Então, a maneira de desconstruir isso é desconstruir essas histórias que eles acreditam. O problema é que o buraco é tão embaixo porque essas histórias que eles acreditam são as coisas que dão sentido pra vida deles. Então, Ok, como que você não vai… tô falando que a missão é fácil, é uma missão difícil. Mas eu acho que o problema tá mais embaixo do que ele falar Mas que porque ele acredita que ele tá fazendo isso por uma promessa de um paraíso. É que nem as pessoas que morriam nas cruzadas. É que nem as pessoas que homem-bomba, que explode Eu vi hoje numa história do meu amigo postou uma história assim, magnífico de um pastor, onde que o pastor fala que um tempo atrás o negro não tinha alma, né? Eu acreditava que negros não tinham alma. E ele coloca isso mais ou menos. E esse pastor é um pastor evangélico e ele também é a favor de criminalizar. Porque ele fala que se nós não nos articularmos para que essas coisas aconteçam, vai continuar morrendo gente. E outra, É assim que desconstrói. Gente, eu sempre sofri chacota na rua. Sempre fui o gordinho. Uma vez um caminhão passou e começou a me chamar de tudo que era nome. De graça, Thiago. Entende? De graça. Não tô falando que isso é fácil, não tô falando que a luta é fácil. Sim. Mas tem um buraco mais embaixo. É que eu acho que o Tita, a gente analisa, eu e você, acho que a gente analisa de uma maneira muito emocional e o Tita analisa de uma maneira prática. Eu achei que você ia falar outra coisa. Eu achei que você ia falar, porque como eu trouxe uma notícia, eu tava pesquisando o que a gente poderia falar hoje sobre essa decisão do STF, né? Possível decisão ou não do STF. Eu achei que essa notícia era muito interessante, porque ela entra numa questão que eu já vi muitas pessoas conversando. Onde que isso interfere na liberdade de expressão? E onde que isso pode ser aplicado pra mim de volta, entendeu? Por exemplo, no respeito. Eu vou xingar uma pessoa de macaco? Mas é que o que as pessoas falam é: você tem o direito de se ofender ou não. Eu não tô defendendo, não tô falando que eu acredito nisso. Mas tá? é a mesma coisa. Eu não posso xingar uma pessoa de macaco. Não, mas se eu falar, mas e minha liberdade de expressão? E se eu quero xingar alguém de macaco? Você vai arcar com as consequências Exato. da lei. E a gente quer a mesma coisa mas pra é isso nós. que a gente quer, que as leis tenham consequências. A mesma coisa pra Eu nós. achei que você ia falar de… mas peraí, mas isso não pega na liberdade de expressão? Eu já vi pessoas que eu conheço que falam isso. Eu acho que até pega. Eu acho assim, ele tem a liberdade de expressão dele porque ele tem uma verdade que ele acredita. Se a gente não pode ir contra a liberdade de expressão. Só que assim, eu quero expressar uma coisa, ele quer expressar outra. Se a gente conseguir transformar crime de homofobia em crime, sei lá o que tá escrito aí, e ele não puder mais pregar a verdade que ele acredita, essa verdade… Esse é o medo deles. Então, esse é o mas medo aí que deles. tá. Alguém levantar alguém e falar assim… Mas uma hora essa briga vai ter que bater. preconceituoso, eu vou abrir o processo contra Mas você. essa briga vai ter que acontecer. E é assim que tá acontecendo. A gente tá numa época De pouquinho em pouquinho, ele lá daqui, a gente avança aqui, ele avança só que do a time gente não dele tá de lá, percebendo, a gente volta aqui e a uma gente não hora tá vai… percebendo que a bancada evangélica tá cada vez mais crescendo dentro do Senado, entendeu? Gente, mas isso faz parte do… É a assim gente que não acha funciona. um absurdo. Então, mas quanto mais gente, mais senadores, mais deputados evangélicos que pensam dessa forma, mais a população gay vai ser… Não, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que eleger os nossos deputados que acreditam do nosso jeito, pra na hora que isso bater lá na Câmara, a gente ter condição de lutar. Isso foi uma coisa que eu pensei quando eu votei, assim, que todos os meus deputados… Isso foi uma coisa que eu pensei hoje, inclusive. Todo mundo que eu votei, eu sei que seria… isso eu votei gente, assim, do PSDB ao PSOL, entendeu? E eu sei que essas pessoas estariam do meu lado, defenderiam… Eu acredito, né, que essas pessoas defenderiam meus direitos. Porque o Holiday era um exemplo negativo. É uma pessoa negra, gay, e ele foge de todas as coisas que diz a ele, mas entendeu? A democracia Porque ele fala que ele não… vai ser o que a maioria quiser, assim, a grosso modo o que a maioria quiser. Eles conseguiram juntar uma força, eles colocaram seus deputados, eles pregaram aonde foi pregado, eles conseguiram juntar e eles colocaram dentro do sistema de uma forma legal as pessoas que defendem os interesses deles. Sim. Se de uma forma legal essas pessoas conseguirem votar que isso vai sim acontecer ou não vai sim acontecer, a maioria ganhou. Aí cabe nós entrarmos na nossa luta. Na próxima, daqui a um tempo, lutar contra. É assim que funciona o jogo. É assim que funciona. É muito engraçado, porque
Eu acho que a galera esqueceu muito como funciona uma democracia. E não tô aqui, não sou a pessoa que vai falar, meu Deus, democracia é o melhor sistema do mundo. Eu acho democracia super falha. A gente tem uma ilusão de que democracia, a gente acredita que é uma verdade absoluta, mas é um sistema de outras opções. E o que acontece é que ele é muito falho em vários aspectos. Mas é o que a gente vive e a gente tem que respeitar. E a gente não precisa respeitar a lei. Então, não é só esperar. Não é só esperar mudando que a consciência. Exatamente, não é só esperar daqui 4 anos. É a gente conhecer quem são. Sei lá, vou dar um exemplo X. Um desses deputados frequenta a igreja X no nosso bairro. Poxa, eventualmente, por que a gente não vai lá e bate um papo com ele? Troca uma ideia com ele. Traz aqui pro Papo de Bicha. Traz aqui pro Papo de Bicha. Isso faz parte de estar atuante na democracia antes da eleição. Isso que vocês estão falando é tão verdade, gente. Fazendo só adendo, lá na Penha tem uma igreja católica onde tem um evento de candomblé junto com a igreja católica. O padre abre a porta da igreja e na porta da igreja tem um evento de candomblé. Porque era uma das primeiras igrejas aqui de São Paulo que permitia que negros participassem da missa. Legal. E o padre, que não sei o nome do padre, não entendo a igreja católica, mas o padre abre as portas da comunidade e vira uma festa. E uma vez eu passei, é lindo. Você vê o padre lá sendo o padre com as convicções religiosas dele, mas abrindo a igreja pra comunidade do candomblé. Legal. E todos conversando. É isso que poderia ser maravilhoso pra gente. Não, mas de sabe, cada um poder professar a sua fé sem poder julgar o que o outro. Seria maravilhoso isso. Gente, eu achei que a gente ia se matar nessa notícia. Ai, que delícia. Pessoal, o Papo de Bicha foi um programa que foi gravado pela Rádio Geek durante 3 temporadas. Muito tempo antes do podcast ser como ele é hoje. Nem tinha câmera na época. Os únicos registros de vídeo são da última temporada e são poucos. Então, se você gostou da Regina, do Pedrosa, e principalmente, se você gostou do nosso papo, é muito importante que você assine o canal, que você deixe o seu like, para que juntos a gente possa ter força e começar a gravar novos programas no futuro. Tá bom? Tô saindo já.